forma simples e eficaz de cuidar da saúde e promover mais qualidade de vida. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Praticar esportes é a sintonia da 106. Boletim da Copa. 7h47, está na hora do Boletim da Copa com Paulo Pellegrini. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Oba, bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra. Vamos para o segundo dia das quartas de final. Hoje com a previsão de um outro grande jogo, Espanha e Bélgica, para definir quem pega a França na semifinal, em uma das semifinais. França, né? França que, olha, que joguinho fácil, hein, para a França ontem. A França torna o jogo fácil, né? Na sua condição de favorita, na condição de um elenco recheado de grandes jogadores. Antes da Copa começar, quando saiu a lista de convocação da França, vários portais fizeram duas listas a mais de jogadores não convocados, do mesmo nível daqueles que foram convocados. A França abriu mão de levar para essa Copa do Mundo jogadores de altíssimo nível, simplesmente porque não cabem numa lista de 26 nomes. Ela tem hoje mais de 50, 60 jogadores de altíssimo nível do futebol internacional que poderiam estar nessa lista e, simplesmente por não ter vaga para todo mundo, acabaram ficando de fora. Um deles até estava assistindo a partida ontem no estádio, o Antoine Griezmann, campeão do mundo em 2018, na ativa ainda, jogando futebol em alto nível. O Griezmann foi preterido pelo técnico Didier Deschamps por achar que já não tinha mais vaga na seleção. Imagine, o Griezmann seria titular em qualquer seleção do mundo. Então, esse favoritismo de elenco, né, de formação de jogador, claro, formação não só do francês, como a gente sempre discute aqui, mas, obviamente, de muitos imigrantes que moram na França. E aí vem essa discussão, a seleção francesa não é francesa. Eu costumo dizer o seguinte, o Brasil, se tivesse Copa do Mundo em 1700 e alguma coisa, a seleção brasileira seria formada por muitos portugueses, né? Porque, afinal, a gente era colonizado, enfim, por portugueses, haveria muitos povos originários também. Indígenas, né? Indígenas. Mas aquela formação de quem seria brasileiro talvez ainda não tivesse sido feita, né? Mas como a gente já está em 2026, a gente já naturalizou o fato de todos nós, no Brasil, termos, de alguma forma, algum antepassado estrangeiro. Sim. Seja português, seja espanhol, no meu caso, italiano, Pellegrini, etc. Mas a gente já naturalizou, porque isso ocorreu há séculos atrás. A França e a Europa como um todo vive esse processo neste momento, de 50 anos para cá, ter tido essa misturada, e aí você vai dizer, foram colonização, ou seja, a França invade países, ok, mas também hoje os habitantes desses países vão para o primeiro mundo, né, e migram para lá para tentar uma vida melhor. No caso do futebol, são jogadores profissionais que são contratados por times franceses. Então, na década de 70 e 80, havia muitos jogadores argelinos, camaroneses, nigerianos, que foram para o futebol francês, fizeram carreira lá, moraram na França, casaram na França, tiveram filhos na França, e esses filhos nascidos na França hoje são franceses, porque foram alfabetizados lá. E aí tem a opção. Alguns deles optam quando são convocados, em aceitar a convocação para a seleção francesa, e outros falam assim, não, mas o meu sangue não é francês, eu nasci aqui, mas o meu pai e meu avô nasceram no Marrocos, por exemplo. Então, quando eu for convocado para uma seleção, eu vou optar em jogar pela seleção de Marrocos. Aí chegamos ao ponto do que ocorreu ontem. Tivemos um França e Marrocos, em que, na seleção da França, só tem 5 jogadores não nascidos no território francês, dos 26 convocados, e na seleção de Marrocos, dos 26 convocados, tem 19 não nascidos no território marroquino. E a maioria deles nascidos na França, mas que são descendentes de pais ou avós marroquinos.
É o caso do Boadi. O Boadi, o volante marroquino, é francês de nascimento, jogou as seleções de base da França, e aí a FIFA permite isso, o jogador pode trocar de seleção da base para o profissional, não pode trocar no profissional, uma vez que joga no profissional não pode mais trocar. E aí o Boadi, quando se profissionalizou, optou em jogar pela seleção de Marrocos. Então, todo esse caldeirão mostra uma riqueza possível de formação de jogadores. A França tem de onde tirar de tudo quanto é lugar, dela, de outros países, e o reflexo tem sido isso. É uma seleção dominante no futebol mundial há quase 10 anos. Embora tenha perdido a Copa de 22, e a Espanha tenha sido a atual campeã europeia, mas, no geral, a França é o time a ser batido. E aí a gente viu ontem isso, quer dizer, uma seleção que dominou o jogo inteiro, não deu a menor chance para Marrocos, ainda perdeu um pênalti e venceu com todo o mérito. E segue sendo a grande favorita para ganhar a Copa do Mundo. É isso aí, Paulo. E, claro, o Mbappé aí já empatado com o Messi, né? Ele empatou na artilharia da Copa, 8 gols cada um, e segue um gol atrás na artilharia geral dos mundiais. Aquela projeção que se tinha no início da Copa, de se saber que dificilmente o Messi e o Mbappé não superariam o recorde do alemão Miroslav Klose, que era de 16 gols em mundiais. O Messi já chegou a 21 e o Mbappé a 20. Poderia ter chegado a 21 também se não tivesse desperdiçado o pênalti. O Messi também poderia ter 23 se não tivesse perdido 2 pênaltis na Copa do Mundo também. Então a França está aí. Agora a França espera Espanha ou Bélgica, que é o jogo de hoje, né? E perspectivas para esse jogo. A mesma de sempre. A bola vai ficar com a Espanha o tempo todo. E a Bélgica vai tentar marcar e surpreender em contra-ataques ou em um futebol um pouco mais físico. A Espanha, a rigor, só jogou uma partida no seu nível nessa Copa do Mundo, que foi o jogo contra a Áustria, que ela venceu por 3-0. Todos os demais foram jogos muito complicados. 0-0 com o Cabo Verde, Uruguai 1-0, um jogo muito tenso. A última partida também, que a Espanha passou, né, e foi duro contra Portugal, 1-0, gol no final. Mas a Espanha é um time que controla o jogo o tempo todo. Ela não é agredida, ela não permite que o adversário a agrida. Tanto que é a única seleção da Copa que não tomou nenhum gol. Estava zerada. Ninguém conseguiu fazer gol na Espanha, ninguém conseguiu nem chegar perto de fazer. Então é um time muito curioso. Ele não te encanta, porque ele não tem o mesmo brilho da França, dos craques que a França tem. A Espanha, a rigor, não tem nenhum craque geracional, desses que a gente vai lembrar daqui a 20 anos como um grande jogador, como é o Haaland, o Messi e tal. Tem grandes jogadores, claro, o Rodri, né, foi bola de ouro um dia desses, mas é um time que é tão entrosado e já tem uma filosofia de jogo tão enraizada desde os anos 2007, 2008, daquele Barcelona, do Messi, do Ronaldinho, que é esse futebol que eles chamam de tic-tac, que é o tocar para lá e para cá o tempo todo, e tem sempre alguém livre, e o adversário se cansa de tanto correr atrás da bola, e essa filosofia já foi implantada de tal forma que mudam os jogadores e o futebol não muda. A Espanha hoje tem um time todo novo, tem uma promessa de craque geracional, que é o Lamine Yamal, que ainda não é, mas é uma promessa, e inclusive não está jogando bem a Copa do Mundo, não despontou, é um protagonista que ainda não despontou na Copa, o Yamal, mas é um time que você não consegue ganhar dele, é um time que toma muito pouco gol. Então vai ser mais um jogo assim, a gente espera a bola com a Espanha o tempo todo e um provável 1-0 no final, entendeu? Para a Espanha passar e pegar a França. Paulo, em relação à Bélgica, né? No caso França e Marrocos, o Marrocos estava desfalcado também, né? Teve esse agravante, digamos assim. A Bélgica tem alguma coisa nesse sentido, enfim, ou a expectativa é de que tenha aí uma certa resistência. Vai ser um jogo diferente, mais competitivo, enfim, vai ser um jogo mais emocionante, digamos assim. A Bélgica não tem problemas do time titular. Eu vi uma informação ontem de um jogador reserva chamado De Bast, que não foi liberado pelo seu clube. Eu não entendi direito. O cara está na Copa do Mundo, mas, enfim, era uma questão médica. E aí o clube sugeriu que o jogador não fosse utilizado porque ele não está fisicamente bem e o clube não quer ter consequências disso após a Copa do Mundo. Mas é um reserva. A Bélgica está com 100% de sua força titular. Inclusive o técnico Rudi Garcia, que é espanhol, ele está optando em deixar o grande craque Kevin De Bruyne no banco.
porque o De Bruyne já não tem o mesmo ritmo necessário para esses jogos, a sol, a pino, no verão americano, já é um jogador veterano, e a Bélgica melhorou com a saída dele, por incrível que pareça. O De Bruyne é um cracaço de bola. E o Romelu Lukaku, o centroavante, também tem começado no banco, mas quando entra sempre deixa o dele, né? Tem deixado gols. Então a Bélgica tem um time interessante, tem jogadores, o Trossard está jogando bem, a Copa do Mundo, vai dar trabalho. Mas é aquela coisa, é um jogo diferente, é um jogo que a Bélgica não vai ter a bola, vai ter que correr atrás. E aí sim, entra a questão física, né? A Bélgica tem os seus veteranos ali que vão sofrer um pouco com o toque espanhol. Acho difícil da zebra, né? Como achei ontem, continuo achando em todos os jogos que os favoritos têm tudo para passar. O jogo mais complicado poderia ser o de amanhã entre Noruega e Inglaterra, que tem um Haaland, aquele a gente já sabe, mas ainda assim a Noruega não vai ter aquela folga que teve de ficar com a bola no pé, que teve contra o Brasil. Aquilo ali foi. Todo mundo é indignado com isso. 34% de posse de bola. A seleção brasileira nunca teve isso na sua história, contra ninguém. 34% é muito pouco. Quer dizer, a gente sempre teve acima de 50% da bola, né? E foi como estratégia. Ou seja, foi opcional. Poderia não ser assim. Então, a gente pagou para ver, né? É isso aí, Paulo. Hoje, portanto, 4 da tarde, Espanha e Bélgica. Mais um pequeno comentário aí para a gente finalizar. Ainda nas quartas de final, amanhã, Noruega e Inglaterra e também Argentina e Suíça. Às 10 da noite, né? Argentina e Suíça, às 6 da tarde, Noruega e Inglaterra. Muita gente, para encerrar, né, perguntando sobre a Argentina, né? A Argentina vai ganhar essa Copa mesmo, tal? Ela é forte candidata, se a gente levar em conta que é um time muito resiliente, né, que também se recusa a perder. Tem uma grande seleção, embora fisicamente esteja mostrando deficiências. A Argentina está se cansando nas partidas, que é uma coisa que está sendo até surpreendente, porque a Copa não está sendo marcada por isso. A gente até imaginava, né, que, fim de temporada, muitas seleções cansadas, mas está todo mundo jogando à vera e a Argentina está sofrendo fisicamente. Mas só que o que está acontecendo? Todo jogo o Messi tem marcado um gol, que é uma coisa assim absurda. Aconteceu isso com o Jairzinho na Copa de 70, fez um gol por jogo, todo jogo fez um gol. Então, o Messi está sempre deixando dele. E aí, quer dizer, você tem uma trajetória que pegou Argélia, terceiro escalão do futebol mundial, Áustria, terceiro escalão, Jordânia, quarto escalão, Cabo Verde, quarto escalão, apesar de Cabo Verde ter feito uma Copa fantástica, é o quarto escalão do futebol mundial. Egito, terceiro escalão. E agora vai pegar a Suíça, que é segundo escalão. Vai ser o adversário mais difícil. Mas ainda assim, a Suíça vai, em tese, marcar, né? Não vai se jogar para cima da Argentina. Então, é um caminho muito simples. E a Argentina vai ter realmente um adversário que vai complicar só na semifinal, ou Noruega ou Inglaterra, ou numa eventual final. E aí já será tarde demais, né? Para detê-los, vamos dizer assim. Já vão estar empolgadíssimos, a camisa vai jogar sozinha. Então, assim, a gente sabe que a Argentina, sim, é fortíssima candidata ao título por conta da sua trajetória na Copa e da forma como tem acontecido. Se estivesse jogando mal e ganhando, ou até ao contrário, jogando bem e ganhando com folga, a Argentina está... Mas está ganhando daquele jeito heróico, com epopeias, e isso fortalece demais uma seleção. Quer dizer, a seleção entra em campo com moral lá em cima. O que ela fez contra o Egito é uma coisa que entrou para a história das Copas. Entrou, faz parte dos capítulos mais especiais da Copa do Mundo. Você virar um jogo em 12 minutos no mata-mata, perdendo por 2-0. Então, por isso, sim, a Argentina tem uma cotação forte. A diferença em relação a 22, só para encerrar, é que a Argentina e a França chegaram na final e a França chegou totalmente esfacelada. Naquele momento, para quem vai se lembrar, a França tinha cerca de 8 a 10 jogadores machucados e jogou a final da Copa do Mundo com um time praticamente reserva, mais o Mbappé. E ainda assim, o jogo foi para os pênaltis. Né? Foi 3-3 e a França teve a bola do jogo no último minuto da prorrogação, naquilo que foi a maior defesa da história do futebol. O chute de Colomboigny, que Dibu Martínez pegou com os pés na queima-roupa, aos 30 minutos da prorrogação, último minuto, último lance da Copa. Então, se a França faz aquele gol, ela ganha a Copa do Mundo com o time reserva. Então, agora não. Agora a Argentina vai pegar a França valendo. A França totalmente completa, uma França, inclusive, melhor do que aquela de 22, mais talentosa, se for a França na final, claro, né? E a Argentina com o time mais envelhecido,
e sobrevivendo a essas aventuras do Mundial, né? Então, hoje, uma final França-Argentina, a França é francamente favorita, mas é a Argentina, é a camisa da Argentina. A gente já sabe, né? A coisa toda está bem desenhada, está bem nítida, enfim, tá tudo cristalino para essa possível final, né? Com certeza. Enfim, mas vamos ver, de repente, né? Tem alguma coisa aí que a gente não está contando e é isso aí. Toda a Copa acontece isso, viu? Paulo, muito obrigado, um ótimo final de semana, expectativa total e, claro, amanhã tem esporte, mais esporte aqui na 106, apito inicial, 11 da manhã, Heraldo e equipe, claro, você também no background dessa turma toda, né? Enfim, até segunda-feira. Até segunda-feira, um abraço. Mayra Nogueira, vamos embora agora de Rádio Ciência, e a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Olha, tem Marcos Saldanha, ele já está aqui com a gente no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade. Tem também roteiro cultural, hein, Alberto Júnior? Não pode esquecer, né? Tem muita coisa ainda por aqui. Vamos de Rádio Ciência, a gente volta já. Isso. Atenção, São Luís, o seu futuro acaba de